Boa noite mais uma vez a todas e todos. Estamos aqui para o segundo bloco, não é? A gente hoje está com a nossa convidada Leila, que está falando sobre violências e relações familiares em tempos de Covid-19. Leila já solicitou a participação, eu vou adicionar. Então, gente, essa segunda parte a gente está num momento de interação, respondendo algumas dúvidas que vocês tenham. Boa volta, Leila, que bom. Oi. Eu demorei um pouco porque agora a gente salva direto no IGTV. Aí eu tava editando só o título, depois eu boto a descrição do vídeo. Tá bom. Mas é o tempo que também o pessoal vai chegando, não é? É Sim. porque acabamos de entrar ao vivo, algumas pessoas vão entrando. Então temos uma pergunta de Anderson, mas antes eu queria ver se você quer acrescentar algo, se você pensou em alguma coisa nesse intervalo, que também Sim, é positivo, né? sim, porque a gente falou, né? Você, na sua última fala, se eu não me engano, você ampliou um pouco mais para a gente também não ficar só na violência contra a mulher, contra as crianças e adolescentes, que acho importantíssimo, porque de fato temos outros públicos que ficam vulneráveis, né? Como as pessoas LGBTs, que tem a ver com a pergunta de Anderson, que tem, né, as pessoas idosas, portadoras de deficiência. Então, eu lembrei de um dado que eu acho. Você sumiu. Foi um Aí erro aqui. apareceu. Eu lembrei de um dado que eu acho que vale a pena a gente considerar. Não é a nossa realidade, porque é pensando nos dados que a gente tem conhecimento dos Estados Unidos, mas estima-se que um terço da população que faleceu lá até o momento são de pessoas que estavam em instituições de abrigamento de idosos, tanto profissionais quanto os próprios idosos. Né? Então a gente está falando aí também de situações de violências pela falta de assistência, por falta de algumas políticas de ações pensando nesse público. Né? E que provavelmente assim, a gente precisa estar entendendo como é que está acontecendo isso, né, nesse nosso país tão grande, né, tão amplo. Perfeito. Eu estou aqui digitando novamente o título. E aí Anderson traz uma fala que eu registrei o primeiro bloco, né? Mas aí a gente precisa só ir para a pergunta. Ele estava falando das relações, não é? Em relação às famílias de pessoas LGBTIs, não é? Os casos de LGBTI-fobia nessas famílias. Então, as pessoas precisam estar na convivência familiar durante todo esse tempo, né? A gente não tem um processo de interrupção desse ciclo, né, de contato o tempo todo, família, todo mundo junto ali. Uhum. Então, se você conhece alguma estratégia para convivência familiar em situações de homofobia, LGBTI-fobia nesse tempo de Covid-19. Eu especificamente não, assim, e foi até peço desculpas porque, né, acaba que eu me concentro muito na questão da violência contra a mulher e contra a criança e adolescente, apesar de considerar sim a existência dessas outras violências com esses outros públicos, tá? Mas eu acredito a Luan e Anderson que fez a pergunta também, né? E obrigada pela pergunta, inclusive, muito boa. Acho que realmente nos convida a ampliar esses olhares, né? A repensar e pensar nossas práticas de uma forma geral. O que eu posso dizer, talvez, assim, está muito dentro daquela lógica de tentar estabelecer relações de confiança que às vezes não vai ser com quem você mora, não vai ser com quem você divide o espaço físico, até porque entra naquela questão da definição de família, né? Mas que também a nossa proteção, a nossa segurança não precisa estar ali restrita a essa casa, né? Que Sim. pode ser com amigos, outras pessoas que nós estabelecemos essas relações e que a gente se sente cuidado, amparado, que a gente sabe que pode acionar, tá? E eu acho que quando eu falei aquela estratégia mais a curto prazo, pensando no público adulto, nesse sentido eu também incluí aí as pessoas LGBTs, os idosos, dentro dessa busca, dessa construção de uma pessoa que você possa confiar, que você possa,
buscar, de fato, uma situação mais delicada, de maior risco à sua vida, né, de maior sofrimento. Bom, eu acho que a princípio seria isso. Eu acho que também assim fica uma questão, de novo, as realidades são muito diversas, nem todo mundo vai ter condições de fazer isso. Aliás, infelizmente, boa parte das pessoas não. Mas dependendo de qual seja esse espaço físico, é possível você restringir um pouco desse contato mesmo dentro de uma casa, tá? Isso é importante a gente considerar, porque quando a gente pensa, uma casa, um apartamento, de novo, pode ser que essa casa seja só de um cômodo, né? Porque a gente está falando dessa diversidade de realidades. Mas mesmo assim, mesmo que seja um cômodo, é possível um cantinho que você diga assim, peraí, é o meu canto, eu consigo ficar nesse momento. Não sei, aí vai depender muito da realidade específica de cada pessoa. Mas o que eu estou sugerindo é, para além de uma construção de um elo de segurança, de um vínculo de confiança que possa ser em outro espaço, é como você pode tentar construir um lugar para você se sentir amparado fisicamente, pelo menos, que não seja por pessoas, mas que seja por um espaço físico que você consiga buscar essa proteção mais imediata. Eu consegui pensar nessas duas estratégias. Não sei se você teria alguma outra, mas a princípio, aí eu não sei, Anderson, se responde a sua inquietação, se te ajuda, né? Mas a gente pode continuar construindo isso, porque eu acho que a ideia é exatamente essa, aqui como um disparador para que a gente vá pensando em outras medidas e orientações, né, para essa ampliação desses cuidados. Perfeito, Leila. É assim, eu vou destacar uma coisa assim, que a gente, dia 17 agora, a gente está no Dia Internacional contra a LGBTI-fobia, domingo. Então, Anderson acabou ajudando na construção, né? Contribuiu, esteve presente na construção desse texto que está no site do CRP03. Logo que vocês entram na aba destaques, tem as notícias à direita, está lá, Dia Internacional contra a LGBTI-fobia. Então, contra a discriminação da LGBTI-fobia, perdão. E aí, vejam lá essa publicação que foi feita, né? A Comissão de Direitos Humanos também construiu, junto com a equipe de comunicação do CRP03. Então, o que é importante as psicólogas e psicólogos refletirem sobre essa temática, mas eu acho que a inclinação da provocação de Anderson vai muito no sentido de que a gente tem meios de proteção contra o coronavírus, que é álcool em gel, lavar as mãos, higiene, ficar dentro de casa e todos esses processos. Muitas vezes, quando a gente fala da população LGBTI, é a casa, não é, o maior foco de violência. Então, como é que essas pessoas ficam nesse momento? A gente não tem respostas prontas, não é como uma receita de bolo, a gente não tem esses aspectos prontos, mas a gente poder refletir quais são as estratégias de você estar unido com as pessoas que você tem como rede de apoio. Se você tiver ferramentas virtuais, né, a gente está falando muito dessa era virtual, né? Ter o contato com pessoas externas que possam te passar o apoio. E se você sofrer alguma violência, buscar os canais de denúncia da Defensoria Pública, Comissão de Direitos Humanos da Defensoria. A gente tem outros meios de suporte jurídico e psicológico nesse momento. Então, seria muito por esse lado. Se Anderson quiser acrescentar mais alguma coisa ou tirar mais alguma dúvida, eu vou pegar o gancho, Luana, na sua fala, aí quando você falou da questão virtual, porque eu acho que a gente pode dar uma ênfase também nisso, de que quando a gente fala do público adulto, a gente tem... Claro que crianças e adolescentes também conseguem ter algum tipo de acesso e já orientação de como pode buscar lidar com algumas situações de violência utilizando a internet, tá? A SaferNet, mesmo você tem já no próprio site que você abre, ele já tem essa possibilidade de você interagir e buscar ali algum tipo de orientação para saber se você está sofrendo algum tipo de crime de violência. Mas do público adulto isso fica mais fácil, né? Assim, da gente falar, até pela questão da sua própria responsabilidade consigo, com cuidado consigo mesmo, com a sua própria saúde, da sua própria vida. E acho que, de fato, os recursos virtuais, para quem tem acesso a essas ferramentas,
elas podem ajudar muito nessa ampliação dessa rede, seja com grupos de apoio, seja buscando ajuda de profissionais e de coletivos que ainda bem têm crescido, né? Tanto do apoio psicossocial como de orientação jurídica, e como é que isso pode se complementar com essas outras coisas que a gente estava falando antes desse buscar esse apoio na sua rede, que não necessariamente naquelas pessoas que estão ali residindo com você naquele espaço, né? Perfeito. A gente precisa afirmar nesse lugar que a psicologia é uma ciência, é uma profissão que luta pelos direitos humanos. Está nos nossos Sim. princípios fundamentais da nossa profissão. Então, a todos os públicos. Por isso que a gente tem datas que o Conselho acaba fazendo publicações mais nesse sentido. E aí a gente tem 3 datas marcantes nos próximos dias, que são dia 17, que é o Dia Internacional contra a LGBTI-fobia. Lembrando que há exatamente 30 anos o homossexualismo, não é, como chamavam naquela época, deixou de ser uma doença e passou a ser o termo homossexualidade. Então a gente tirou essa dita patologia, não é? A gente tem que abrir muitas aspas aí, né? Do diagnóstico, não é? Dos transtornos mentais. Então, para além disso, a gente tem que fazer reflexões de tudo que está posto nesse interjogo, não é, do que é considerado adoecimento ou não. Não é? Até hoje a gente tem algumas considerações, principalmente as pessoas trans, que estão à margem da margem de todo esse processo. As mulheres travestis estão à margem da margem de todo esse processo do que é saúde e doença também, mesmo tendo divulgações da OMS, não é? Atualizações nesse sentido. E a gente tem o dia 18, que é o dia seguinte, a segunda, que é o dia do projeto do Faça Bonito, né? Contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, exploração e também, por mais disso, né? Abuso e exploração, as duas coisas, é uma data para marcar que somos contra. E o dia 18 também é o dia da luta antimanicomial, porque manicômios nunca mais. As pessoas têm direito à liberdade. Então, o que é que isso tudo quer nos dizer? 3 eventos tão colados. Principalmente que as pessoas têm direito à convivência familiar, à proteção, essa rede de proteção, e também o processo de seguridade social, assistência jurídica, psicológica, de saúde, e o que for necessário para essa pessoa, para a família e para a comunidade. Sim. Seria algo nesse sentido que eu disparei aqueles pensamentos. Eu acho muito importante a gente estar sempre demarcando essas datas e esse compromisso da psicologia mesmo com a vida, com os direitos humanos, né? E ainda mais no contexto que a gente vive, de tantas violações, né? Dentro de uma história recente, de tantas violações. Eu lembrei de uma fala também do secretário-geral da ONU recente, que ele falou de como muitos desses direitos que demoraram tantos anos para serem conquistados, eles podem estar sendo ameaçados em meses com com a pandemia, né? Sim, então, sim. mais do que nunca chama para essa nossa responsabilidade, essa nossa atenção, para lidarmos com essas lutas e as conquistas que já obtivemos Sim. com elas, né, até aqui, para que a gente não regrida nisso, mas como é que a gente faz para continuar avançando? Sim, sim, perfeito, né? Então é a gente discutir coisas, né, caminhando para um processo de finalização, já que a gente só tem uma afirmação aqui, o pessoal não perguntou, então a gente Eu não encerra. consigo ver direito. Eu só tenho uma afirmação para dar Já para vi. isso que eu já vou ler. Eu queria dizer assim, não é, o quanto o nosso país ele tem questões estruturais, não é, que estão aí. A gente sempre fala do processo do racismo também estrutural. E o que é que isso quer dizer? As pessoas negras são a população que mais está morrendo por Covid-19. Isso diz sobre o processo de como o nosso país é estruturado. Né? A gente tem aí, essa semana, o movimento negro chegou a se perguntar: há o que se comemorar após essa assinatura da Princesa Isabel? Ou a gente simplesmente foi despejado na sociedade, não é? Após muita pressão internacional, e parece que uma mulher boazinha foi lá, né?
uma moça muito boa foi lá e assinou, estamos todos libertos. E para onde nós fomos sem seguridade, sem um plano de inserção da população negra na sociedade? Então, o que foi que resultou? Então, começam-se nesse processo a nascer as favelas, algo que são nessas comunidades que as pessoas mais morrem, estão sem acesso a serviços básicos com os quais você trouxe hoje, né, na sua fala, na primeira parte. Então, isso diz muito sobre como o Brasil lida com as questões sanitárias e de saúde pública. Exatamente. Então, com essa fala, pode falar. Eu queria complementar, Luan. Eu adoro isso. Tá vendo que flui muito melhor. Eu queria complementar, retomando até um ponto do que eu falei, né, antes, assim, de como é importante a gente ficar atento a essas combinações de variáveis identitárias para além dessas questões estruturais e sociais que você lembrou aí também muito bem. Né? Porque sim, temos essas desigualdades sociais de muitos Brasis, como a gente vem falando aqui, e que isso vai se somando a essas características, essas variáveis identitárias, porque sim, as mulheres negras sofrem mais, e se elas forem trans, elas vão sofrer ainda mais, infelizmente, porque nós não somos vistos como iguais na nossa sociedade frente a tantas outras desigualdades, né? Infelizmente, nós temos que lutar para buscar essa igualdade, essa equidade, né? Mas a gente precisa partir dessa ideia de que nós temos essas diferenças a partir desses atravessadores sociais e identitários, né? Que nos fazem mais vulneráveis e menos vulneráveis em determinadas situações. Tá? Acho que essa é uma ênfase que para complementar aí a sua fala, que eu me lembrei aqui, que eu acho bacana também. Então, Leila, obrigado. Eu vou só trazer a fala de Thaís, não é? Aqui ela traz, assim, verdade, Leila, a importância de uma rede de suporte, tema muito pertinente e necessário, considerando a vivência de mães e pais transexuais e travestis nesse contexto. E aí, assim, Leila, eu aproveito esse gancho para lhe dizer, em nome do 16º plenário, em nome do CRP03, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua fala maravilhosa aqui, por novos encontros como esses, né? Semana que vem estaremos juntas e juntos para dialogar temáticas como essa na nossa reunião da Comissão de Direitos Humanos. Aproveito e convido a todas as psicólogas e psicólogos que quiserem participar, é só nos escrever. Eu vou botar um e-mail aqui enquanto Leila faz a fala dela de despedida. Muito obrigada. Nada. Antes de eu agradecer também, para concluir, tá aparecendo para mim, Luan, uma frase de uma colega que tem aqui, sua ponto psicóloga, que eu achei bem bacana também de destacar. Né, que uma das consequências da violência sofrida muitas vezes por outras, através de outras pessoas, é que o nível de sofrimento vai aumentando e aí com isso a pessoa começa também a se violentar, né? E acho que sim, é importante a gente pensar que dentro das nossas casas, né, nos diversos Brasis aí, podem estar acontecendo situações como essa, com o aumento de pensamentos, de tentativas de suicídio, da automutilação. Fica muito, eu acho que entra para complementar o que já foi dito antes, assim, é para que a gente fique atentos às pessoas, é a lógica do cuidado, vamos ficar atentos às pessoas, sejam que elas morem nas nossas casas ou que elas façam parte da nossa rede, mas você não precisa estar ali convivendo diariamente, fisicamente falando. Vamos ficar atentos para esses cuidados e para entender e observar esses comportamentos delas, para a gente compreender como elas estão lidando com essas emoções e aí sim acionar essas diversas redes e algumas das estratégias que a gente conversou aqui e outras tantas que a gente pode construir em diversos outros espaços e diálogos, né? Perfeito, então, eu quero obviamente também agradecer, né, mais uma vez ao convite, né, da plenária, da comissão, do CRP,
a sua colaboração, Luan, específica aqui para essa live, né? Assim, minha primeira Obrigado. live, e aí espero que das outras seja um pouco mais tranquila. Mas no final deu tudo certo, graças. Espero que vocês todos tenham gostado, que tenham contribuído aí para algumas reflexões, né, nesse chamamento, que eu acho que fica como recado para que todos nós ampliemos essa nossa perspectiva de cuidado consigo mesmo e com o outro, na valorização às vidas. E obrigada pela participação de todos, de verdade. Muito obrigada. Perfeito, obrigado pela participação de cada um e cada uma, né, aqui presente. Pessoas que são da psicologia, pessoas que não são da psicologia também, e pessoas da Bahia e de outros estados também. O CRP03 tem feito um conjunto de lives que tem chegado a outros territórios além da Bahia. Muito obrigado, pessoal, pela presença, pela interação. Desculpem se por acaso eu não vi alguns comentários, é que às vezes vem um bocado de um bloco, né? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida e queiram dialogar com a gente, é só escrever para condh@crp03.org.br. O e-mail que eu deixei aí que a gente dialoga. Bom final de semana a todas e todos. Nos encontramos. Obrigado, Tchauzinho. gente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Leila. Obrigada a você, Luan.